Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Mais uma vez, motivo de alegria, estamos aqui para a sequência da semana, o último convite. Alguém pode pensar, olha, os sermões estão tão ruins que nem os pastores vieram, né? É brincadeira, né? Pastor Ronaldo, pastor Daniel e pastor Félix, eles estão num concílio de pastores, tá ok? Mas devem voltar amanhã à noite, tá bom? Então, não fugiram do sermão não, tá? Terminando um pouco tarde. Mas olha, os meus avós maternos são da Rússia. Na verdade, a minha avó nasceu em Moscou, é moscovita, e o meu avô nasceu em Tallinn, capital da Estônia. Há alguns anos atrás, já não é mais assim. No leste europeu, um pastor evangélico que pregasse menos de 2 horas não era ordenado. Você que está meio fora de moda agora, né? Hoje os sermões têm que ser mais curtos, e eu tenho realmente falado mais do que a média, menos do que eu falo normalmente, mas mais do que a média, né, dos pastores em geral. Mas, na verdade, queridos, nós temos em algumas noites apresentado, mais uma aula que um sermão, né? É um sermão temático, é uma aula. O mesmo será feito aqui hoje à noite. Nós vamos estudar sobre as 7 últimas pragas. Normalmente não é um tema que se usa numa semana de oração, mas vocês não podem se esquecer que o primeiro objetivo da semana de oração, esse pelo menos foi o motivo pelo qual eu fui convidado, foi para fazer uma semana, obviamente, de reavivamento espiritual, mas uma semana para que as pessoas tomassem a decisão ao lado do Senhor Jesus, especialmente aquelas pessoas que estão recebendo estudos bíblicos, dos nossos irmãos, especialmente do nosso ancianato. Ok? Nós vamos fazer um resumão aqui. Podem jogar aí no PowerPoint, por favor? É a primeira vez que eu vou usar numa semana de oração PowerPoint. Eu normalmente o faço em séries de conferências. Às vezes uso, às vezes não uso. Mas por uma questão didática, vai aparecer aqui? Não. Por uma questão didática, eu vou usar hoje o PowerPoint. Vamos começar com um texto bastante conhecido, Gálatas 6, o versículo 7. Gálatas 6, 7. Esse é um tema de difícil compreensão. É claro que se alguém vem pela primeira vez à igreja hoje, alguém que nunca estudou as profecias bíblicas, é possível que tenha aí um pouco de dificuldade. Mas eu vou explicar assim, não nos mínimos detalhes, mas de forma bem didática, para que todos nós entendamos. Vamos começar com Gálatas 6, o versículo 7, para darmos aqui uma introdução ao assunto. Gálatas 6 e o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu moro hoje em São José do Rio Preto, eu sou paulistano, nasci e me criei no bairro de Ipiranga, em São Paulo, pertinho ali do Museu de Ipiranga. Mas já moro há 16 anos no interior de São Paulo. E há algumas leis da agricultura. E você sabe que a economia no nosso interior é bem forte, especialmente na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, Presidente Prudente, graças ao agronegócio, não é? E eu aprendi 3 coisas simples. Não é preciso morar no interior para saber isso. Há 3 leis da agricultura. Notem, o texto que nós lemos diz o seguinte: aquilo que nós semeamos é aquilo que nós o quê? Colhemos. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Ao longo da semana, em 2 aulas ou 2 sermões distintos, eu mencionei, pelo menos aí 2 vezes, a questão de causa e efeito. E alguns ficam até um pouco preocupados ou assustados, né? Pastor, não pode ser tão racional assim, mas é justamente isso, é causa e efeito. Repito, o Senhor Deus diz, eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Como Ele é muito bom, Ele já diz, esse caminho vai para a vida, esse vai para a morte e você escolhe. Nós simplesmente colhemos o quê? As consequências dos nossos atos. Então, há 3 leis da agricultura, que valem para qualquer coisa, né, para qualquer setor da nossa vida. De uma forma especial, a questão espiritual.
Primeiro ponto, nós só colhemos o que nós plantamos. Ninguém planta limão para colher soja. Ninguém planta arroz para colher milho. Você só colhe aquilo que você planta. Aí eu pergunto para o Roberto Mota, e em algumas noites as pessoas têm me dito, Pastor Mota, o sermão foi para mim. Sabe por que o sermão foi para você? Porque eu preparei o sermão para o Roberto Mota. E como nós dois somos pecadores, então serve para os dois. Eu preparo o sermão para mim, em primeiro lugar. Então vejam, o que o Roberto Mota tem plantado na sociedade, na igreja, na família, no trabalho? Ora, se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto inveja, fofoca, ódio, é isso que eu vou colher. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Segundo ponto, nós colhemos mais do que plantamos. Dependendo da cultura, você pode, com uma semente, colher sacas e sacas. Nós colhemos muito mais do que nós plantamos. Quer para o bem, quer para o mal. E o terceiro ponto, nós colhemos num outro tempo. Ninguém planta de manhã e colhe à tarde. Bom, dependendo do plantio ali, da cultura, a alface, por exemplo, acho uns 40 dias, né, para colher a alface. Limão. O limoeiro vai levar 6, 7, 8 anos para você começar a colher os frutos. Seringueira, por exemplo, vai levar de 7 a 10 anos, dependendo do tipo da seringueira, para você começar a sangrar e colher o látex. Então, dependendo da cultura, você pode colher daqui a 40 dias, daqui a 60 dias, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Mas ninguém colhe no mesmo dia. Nós colhemos no futuro. Então, nós só colhemos o que plantamos, colhemos muito mais do que plantamos e colhemos no futuro. Isso é importante, queridos, para entendermos a questão das 7 últimas pragas. As pessoas que vão receber as 7 últimas pragas, elas simplesmente estão recebendo aquilo que elas o quê? Plantaram. Mas que Deus é esse, pastor? E notem, há um fato interessante, especialmente de alguns anos para cá. Está havendo uma reinterpretação de alguns, né, não da igreja adventista, por parte da igreja adventista. Mas eu vejo, às vezes, um irmão aqui, outro irmão ali, um pastor aqui, outro pastor ali, tentando reinterpretar algumas coisas que nós temos, assim, base sólida. A igreja adventista do sétimo dia, queridos, não está andando num terreno pantanoso. É terreno firme. Mas nós enfrentamos um fenômeno hoje no meio adventista, que é o seguinte. Uma grande parte dos pastores, eles querem apresentar alguma coisa inédita. É o ineditismo. Para mostrar a minha cultura, eu tenho que falar algo que ninguém falou. O que é praticamente impossível, porque o próprio Salomão disse que não tem nada de novo embaixo do sol, né? Mas é ineditismo. Eu preciso falar alguma coisa que às vezes ninguém entende, né? Mas eu tenho que falar alguma coisa para provar que eu sou um homem culto, não é? Alguma coisa inédita. Queridos, o que eu vou mostrar aqui é arroz com feijão. Tá? É o que a igreja tem pregado ao longo da sua existência. É pregação bíblica e pregação adventista do sétimo dia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 15. Nós vamos ler os 2 capítulos na íntegra. Pastor, tudo isso já disse ontem à noite. Se o sermão não for bom, você pelo menos leu a Bíblia e vem embora alimentado. Tá? Apocalipse 15, em diante. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, ou as 7 últimas pragas. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos.
Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouviram o altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Note que as pragas estão caindo e os anjos não estão assustados, não. E nem que Deus, não. As pragas estão caindo sobre os portadores da marca da besta e os anjos estão dizendo: Deus é o quê? É justo. Eles estão recebendo o que eles merecem. O 4º flagelo, versículos 8 em diante. O 4º anjo derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O 6º flagelo. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com filha junto os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Nós vamos, dentro do possível, explicar aqui versículo por versículo. Vejam bem. Ontem, ao falar sobre o fechamento da porta da graça, nós lemos a segunda parte de Apocalipse 15. Nós relemos hoje. Ontem nós lemos a segunda parte, eu expliquei ali os versículos. Notem, o que significa na Bíblia, relembrando o que eu disse ontem, o que é a cólera divina ou a ira divina? A ira divina ou a cólera divina não tem absolutamente nada a ver com a ira humana. Deus não está sujeito às mesmas reações do ser humano. Deus é amor, mas Ele não está sujeito a essa mudança, não é, de comportamento, essa mudança de humor. Você está num momento feliz e 1 segundo depois já está nervosinho, não é? Deus não está sujeito a essas mudanças de comportamento, né? A ira divina, queridos, é simplesmente causa e efeito. Não é affectus, como eu disse ontem em latim. Não é affectus, não é afeição, não é emoção. É simplesmente effecto, em latim. É simplesmente causa e efeito. Porque vocês fizeram isso, em troca, vocês receberam isso, e já estava avisado antes. É por isso que o Apocalipse escancara as janelas, para que nós possamos entender o que vai ocorrer no futuro muito próximo. Uma autora que a maioria de vocês conhece, chamada Ellen White, diz o seguinte: se o Senhor Deus, assentado no seu trono, o Senhor Deus assentado no seu trono, se Ele levantasse a mão em ira, assim como um pai, sabe quando o pai está sentado assim, na poltrona, às vezes quer assistir o noticiário, ou está, né,
está assistindo algum programa, ou lendo jornal, ou lendo sei lá o quê. E o menino, a criança fica ali rodeando, para menino, o menino desobedece e tal. E você só ameaça, né? Para menino. Ellen White diz, se Deus fosse sujeito a essas mesmas emoções, se ele levantasse a mão em ira, todo o universo seria como se jamais houvesse existido. Não é Hortolândia, não é estado de São Paulo. Se Deus fosse sujeito às mesmas reações humanas, e ele levantasse a mão em ira, todo o universo seria como se jamais houvesse existido. Então note, queridos, Deus é amor. Não há mudança no seu caráter. Porque Deus é amor, Ele não pode permitir que o pecado dure para todo sempre. Então há um momento que Ele vai dizer, agora chega. Que as pessoas receberão, não é? Ou a vida eterna ou a morte eterna. As bênçãos de Deus ou a maldição. A vitória, não é? Ou a derrota. Abra a Bíblia em Êxodo, o capítulo 5. Quais são os propósitos, queridos? Qual o propósito, ou os propósitos, melhor dizendo, né? Do envio da parte de Deus das 7 últimas pragas. Vamos lá, abra a Bíblia em Êxodo 5, versículo 2. Êxodo 5, 2. 5, 2. No passado bem longínquo, né? Eu, às vezes, quando usava o PowerPoint, assim, eu já colocava a referência e o texto, né? Mas eu gosto de colocar só a referência, porque esse barulho, sabe, das pessoas, né, folheando a Bíblia, é um som extraordinário. A pessoa tem que ler o que está escrito, é lógico, eu sei. Você pode ler no smartphone, você pode ler no notebook, você pode ler na tela, não tem problema nenhum. Mas esse som, sabe, faz um bem tremendo, pelo menos para mim, né? Ouvir as pessoas folheando a Bíblia, manuseando a Bíblia. Êxodo 5, versículo 2. Moisés foi conversar com o faraó, disse, olha, o Senhor Deus, né, começando com o faraó, o Senhor Deus mandou que você liberte o povo de Israel. Aí o faraó respondeu, versículo 2. Respondeu o faraó, quem é o Senhor para que lhe faça, né, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo 12, 12. Vamos adiante agora. 12, 12. 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, quais são os propósitos? Por que Deus envia as 7 últimas pragas? Primeiro ponto. Talvez a ordem não seja a melhor ordem. De fato, vindicação é o mais importante aqui. Mas o Senhor Deus envia as pragas com quais objetivos? Primeiro, punição. Queridos, Deus castiga sim. Deus castiga sim. Então, um dos objetivos é punição. Punição de quem? Dos ímpios. Por que Ele enviou as 10 pragas sobre o Egito? Para punir o faraó e para punir os egípcios. Segundo, Deus enviou as pragas com qual objetivo? Libertar o seu povo. Então é punição para o ímpio e libertação para o justo. E o terceiro ponto, o mais importante deles, é a vindicação do seu caráter. Aliás, queridos, uma pequena janela, eu não posso abrir nenhuma janela hoje, não. Nós emendamos com o culto de amanhã. Vejam só. Qual foi a principal razão? Qual é o primeiro motivo pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário? Já está a resposta aí, já dei a dica. Qual foi o primeiro motivo? Vindicação do caráter de Deus. A primeira razão pela qual o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário não foi a sua e a minha salvação. Isso não foi a primeira razão, não. É lógico que também morreu em nosso favor na cruz do Calvário, é óbvio que sim. Mas em primeiro lugar, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para vindicar o caráter de Deus. Para mostrar para todo o universo quem é o Pai e quem é o inimigo. Da mesma forma, as 10 pragas foram enviadas sobre o Egito para vindicar o caráter de Deus. Ora, várias vezes Moisés foi conversar com o faraó, e o faraó sempre disse, não vou libertar ninguém não. Não sei quem é o teu Deus.
Não vou libertar, não. Há tantos deuses no Egito aqui, não sei qual é o seu Deus, não vou libertar, não. Aí Moisés vai lá. Senhor Deus, falei com o faraó de novo. Ele disse que não vai libertar ninguém, não. É lógico que Deus já sabia, né? Não vai libertar ninguém, não. Então é o seguinte, eu vou passar pelo meio do Egito. Eu vou ferir todos os primogênitos e vou matar a espada todos os falsos deuses egípcios, para que todos saibam que eu sou o Senhor. É até interessante, não tenho tempo de apresentar isso agora, mas é possível que alguém, em algum momento no passado, já tenha feito essa palestra aqui, mostrando como cada praga do Antigo Testamento caiu sobre um falso deus egípcio. Só um exemplo, vai. O Nilo era um deus, o deus Rapi, não é? O Nilo era considerado um deus. E o Senhor Deus manda a praga sobre o quem? Sobre o Deus do Nilo. Fere o Nilo. Ao ferir o rio Nilo, ele estava ferindo quem? Na mentalidade dos egípcios. O Deus do rio Nilo. Então o Senhor Deus disse, olha, eu vou passar aí pelo meio do Egito. Eu vou ferir todos os primogênitos. E eu vou matar a espada todos os falsos deuses. Eles saberão que eu sou o Senhor. Então aqui estão as 3 razões pelas quais Deus enviou as 10 pragas no Antigo Testamento, e é claro que é um paralelo. Eu disse, numa aula anterior, que a principal chave para entendermos o Apocalipse é o Antigo Testamento. Então, por que o Senhor Deus enviará as 7 últimas pragas? Pelos mesmos motivos que enviou as 10 pragas no Antigo Testamento. Não. Então já vimos os propósitos. As pragas são literais, queridos. Eu sei que há pessoas, mesmo no meio adventista, que estão, alguns, mostrando algumas alegorias sobre as 7 últimas pragas, outros dizem que é simbólico. Embora a linguagem possa ser simbólica em alguns versículos, os efeitos são o quê? Literais. As 10 pragas lançadas por Deus sobre o Egito foram literais ou simbólicas? Literais ou simbólicas? Literais. As 7 últimas pragas também são o quê? Literais. Quando elas serão executadas? Eu, há algum tempo atrás, coloquei um post no Facebook, eu já nem alimento mais a página, porque não. Eu descobri uma coisa, já faz tempo. Se você escrever assim um parágrafo, um texto com 3 ou 4 parágrafos, ninguém lê. Para o post fazer sucesso, tem que ter uma frase curtinha e uma figura, para a pessoa entender. Se você colocar 3 ou 4 colunas ali, ou parágrafos, até o cérebro pegar no tranco, a pessoa desiste, entendeu? Então você precisa colocar uma imagem, uma figurinha e uma frase bem curta, para as pessoas entenderem. Então, eu já desisti de postar algumas coisas, né? Então, eu postei alguma coisa sobre as 7 últimas pragas, mas de cara assim. Então elas já estão caindo? Não dava nem tempo da pessoa ler. Mas ocorre isso nas mídias sociais, né? A pessoa só vê o título e já quer debater. Leia o que foi escrito. Eu postei um vídeo, há algum tempo atrás, sobre a marcação de datas para a volta de Jesus, falando um pouco sobre perfeccionismo, esse negócio de fugir das cidades agora para o interior, para o meio do mato e tal. Os pastores mais antigos já viram esse filme várias vezes, né? Isso vai e volta, vai e volta. Bom, o fato é o seguinte, o vídeo tinha 90 minutos. Eu gravei na associação e depois postei o vídeo. Poxa, mas não deu 30 segundos as pessoas comentando o vídeo. A pessoa aí eu desci a lenha mesmo. Né? Falei, meu irmão, tem 90 minutos o vídeo, você nem assistiu, já está falando mal, assista primeiro. Bom, o fato é o seguinte. Algumas pessoas, lá na região da Paulista Oeste, eu sei que em outras partes do Brasil também, ensinam erroneamente que algumas pragas já estão caindo. Há algum tempo atrás, apareceu numa praia lá do Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, uma praia apareceu assim com toda a horda avermelhada. Já. As pragas já estão caindo. Coincidentemente, alguns dias depois, um rio da China também apareceu todo vermelho. Por 2 razões diferentes. Uma foi um efeito químico lá na China, e lá no Nordeste foi um efeito de uma alga, né?
por efeitos completamente diferentes. A água doce lá na China e a água salgada lá no Ceará apareceu o quê? Vermelha. Mas já tinha um monte de irmãos adventistas na internet dizendo as pragas já estão caindo. E há irmãos ensinando que algumas gotas das primeiras pragas já estão caindo. Isso é uma tremenda bobagem, queridos. Tá? Por quê? As pragas só caem após a retirada do Espírito Santo, depois do selamento e após o fechamento da porta da graça. Então, notem. Retirada do Espírito Santo, selamento e fechamento da porta da graça, tudo isso ocorre quando, queridos? Quando terminar o juízo pré-advento. Então, são atos distintos, mas eles são simultâneos. Simultaneamente, a porta da graça se fecha, acaba o juízo investigativo, os salvos estão selados e os ímpios também estão selados, ou com o selo de Deus ou a marca da besta, e o Espírito Santo se retira, não do planeta Terra. Durante a grande parte da minha vida eu vi isso. Haverá um momento em que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não, mas em tal lugar tem escrito. Vejam só. Quando a gente fala que o Espírito vai ser retirado da terra, não é do planeta, é dos ímpios. Mesmo porque a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus ou não? Qual é um dos atributos divinos? Onipresença. Como é que o Espírito Santo pode não estar em algum lugar, se ele é onipresente? Então, é uma frase humana, queridos, né? Porque é coisas divinas que é difícil de explicar com palavras humanas. É uma frase humana para explicar o seguinte: o Espírito Santo deixa de trabalhar com os ímpios. Mesmo que trabalhasse com os ímpios, adiantaria alguma coisa, sim ou não? Pela aula de ontem, quem assistiu a aula de ontem, adiantaria alguma coisa, sim ou não? Não, porque a porta da graça já está o quê? Fechada. Quem está salvo, quem está perdido está perdido. Então notem, poluição do rio Tietê ou do rio Pinheiros, derretimento de calotas polares, fenômenos naturais. Não tem absolutamente nada a ver com as 7 últimas pragas, queridos. Está claro no livro do Apocalipse. Quem é que envia as 7 últimas pragas? É Deus. Algumas pessoas dizem, não, quando o Espírito Santo é retirado dos ímpios, então o ódio vai brotar de forma tão grande que eles mesmos vão destruir a terra. Não, é o próprio diabo que destrói a terra. Sabe, algumas frases fora do contexto parece que dão essa impressão, mas não. Quem é que envia as pragas? É Deus, através dos anjos. Ora, as pessoas não dizem que elas começam a blasfemar de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Acabamos de ler. Quem envia as 7 últimas pragas é o mesmo que enviou as 10 pragas no Egito. Deus. É um ato punitivo da parte de Deus. Ocorre quando? Após o fechamento da porta da graça. Depois do selamento e com a retirada do Espírito Santo dos ímpios. Elas são seletivas. Abra a Bíblia em Apocalipse 18:4. 18:4. Vamos ler o 2 também, vai. Apocalipse 18. 2 e 4. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Caiu a grande Babilônia. Babilônia, querido, significa aqui no Apocalipse, confusão religiosa. A grande maioria dos salvos não está na igreja adventista do sétimo dia. Essa frase não é minha, é de uma autora chamada Ellen White. A grande massa dos salvos não está na igreja adventista do sétimo dia. Estão aonde? Ou no mundo, ou em falsas denominações, em Babilônia. Aí vem a ordem, sai dela, povo meu. Eu tenho medo de abrir uma janela, agora que é uma janela muito grande. Eu explico isso amanhã. Não. É algo que tem que explicar com detalhes, mas vamos lá. No tempo do fim, queridos, sinceridade no erro não vai levar a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Haverá provas suficientes dadas por Deus
quando o evangelho for pregado a todo mundo, haverá provas suficientes para as pessoas tomarem uma posição ao lado da verdade. As pessoas que continuarem em Babilônia, não, é uma pessoa muito sincera. Olha, queridos, vejam só, vamos pensar um pouquinho. Alguém vai dizer que eu sou um pastor extremista? A pessoa tem a Bíblia em casa. Ela lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Sábado, 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 sábado. A palavra domingo não aparece na Bíblia. A palavra domingo não aparece na Bíblia. Muito menos um texto que manda guardar o primeiro dia da semana. Aí a pessoa muito sincera vai guardar o domingo. Sabe que é meio questionável, sabe, queridos, essa sinceridade. Ontem uma pessoa muito inteligente me perguntou, pastor, como é que Deus vai julgar os esquimós, os hindus? Bom, primeiro, pode parecer surpresa para alguns, 50% dos esquimós são cristãos, não é? Graças a missionários que foram há muito tempo atrás. Ah, sabiam disso ou não? Primeiro, 50% da população, né, dos esquimós é uma população cristã. Deus, de forma sobrenatural, tem aparecido, né, através do próprio Senhor Jesus e de anjos, né, para pessoas aí, né, no mundo árabe. Ok. Mas como é que Deus vai julgar você? Que mora no Brasil, que fala português, um país com liberdade religiosa, e você tem Bíblia em casa. Como é que Ele vai te julgar? Que sinceridade é essa? As palavras alma e espírito aparecem na Bíblia 1.600 vezes. 1.600 vezes as palavras alma e espírito aparecem na Bíblia. E nenhuma das 1.600 vezes, alma ou espírito estão associadas à imortalidade. Pelo contrário, a alma que pecar, essa morrerá. A alma é mortal. A ideia da imortalidade da alma é uma filosofia grega, pagã. Aliás, começou muito antes da Grécia, né? Começou no Éden já. Mas o fato é o seguinte, então as pessoas são muito sinceras, mas ela está lendo a Bíblia. Então notem, se essas pessoas que estão em Babilônia são sinceras, por que Deus manda sair? Caiu Babilônia. Hoje há pessoas sinceras em todos os lugares, mas há um momento no futuro próximo em que todos terão que decidir. Caiu Babilônia. Por que tem que sair de Babilônia, das falsas denominações? Versículo 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Ora, as pragas são seletivas. As pragas não caem sobre todos os seres humanos. As pragas só caem sobre aqueles que estão em Babilônia. As pragas só caem sobre aqueles que receberam a marca da besta. Ora, o selo do Deus vivo é guardar toda a sua vontade, todos os mandamentos, inclusive o quarto. A contrafação satânica é a marca da besta. É o falso dia de guarda. É a negação do assim diz o Senhor e das suas verdades. Então, ninguém foi selado hoje. O selamento está no futuro. Mas as pragas são seletivas. As pragas não caem sobre todo mundo. Só caem sobre aqueles que têm a marca da besta. Elas são sucessivas. Tá? Apocalipse 16, 11 mostra ali o seguinte. Por ocasião desta praga, as pessoas estão reclamando da primeira ainda. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. As pragas são sucessivas. Cai uma após a outra. Tá ok? Então vamos lá. As pragas são sucessivas. Veja que interessante. As pragas estão caindo. E o povo se arrepende, sim ou não? Os ímpios se arrependem, sim ou não? Não. Então notem, é a maior prova. Eles estão sofrendo castigo. Tem criança que é assim, não é? Você pode castigar, não muda. Os ímpios estão sofrendo as pragas e não se arrependem. Agora eu pergunto, se eles se arrependessem, não há chance para se arrepender. Mas se alguém se arrependesse, mudar alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Porque a porta já está fechada. Eles também não podem se arrepender, porque a pessoa que convence a pessoa do pecado e leva ao arrependimento é o Espírito Santo, que não trabalha mais com essas pessoas agora, após o fechamento da porta da graça. Elas não serão universais. Essa frase eu tirei do livro Grande Conflito, tá? Não está aparecendo aqui, só lá? Agora apareceu. As pragas não são universais. O que é isso?
As pragas não caem todas elas no mesmo lugar, nos mesmos lugares. Elas são sucessivas, mas nem todos os lugares receberão as 7 pragas. Por quê? A autora do livro, O Grande Conflito, e essa frase aparece em outros livros também, diz o seguinte: essas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Elas não são universais. Se as 7 últimas pragas caírem todas as 7 em Hortolândia, não sobra nenhum ímpio vivo. E eu pergunto, por ocasião da volta do Senhor Jesus, existirão ímpios vivos na face da terra, sim ou não? Então as pragas, elas não são universais. Vamos ver o link aqui. Está com a Bíblia aberta? Volta para o capítulo 16. Olha só. A primeira praga, queridos, versículo 2, o primeiro anjo derrama a sua taça pela terra e os homens portadores da marca da besta, veja que as pragas são seletivas, só os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem recebem o quê? Úlceras malignas e periciosas. A primeira praga é exatamente igual à 6ª praga do Egito. Não vou ler o texto agora, quiser anotar, você anote. E o PowerPoint está aí também no computador da igreja. Então notem. A primeira praga é exatamente igual à 6ª praga do Egito. A segunda praga, o anjo derrama, né, ali a taça sobre o mar, que se torna em sangue. E a terceira praga, o anjo derrama a taça sobre o quê? A água potável, a água dos rios. Elas se tornam em sangue. Então a segunda e a terceira pragas são exatamente iguais ao quê? A primeira praga do Egito. Veja que as pragas são literais. E há um link entre as pragas do Egito e as pragas dos últimos dias. A quarta praga, queridos, essa não tem link com o Antigo Testamento. Essa aqui é um flagelo especial para os últimos dias. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Queridos, você consegue ler aqui, ó? Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Você entendeu isso? Pastor, por que está insistindo? Porque tem muita gente pregando no púlpito adventista, dizendo que Deus não está castigando ninguém, não. Que Ele só tira o Espírito, só entre aspas, né? O Espírito Santo é retirado e os próprios homens destroem o planeta. E agora o diabo está ali, é o diabo que vai destruir. Não é o diabo que vai destruir o planeta, queridos. Não é o diabo que envia as pragas. Não são seres humanos. Deus está enviando através dos anjos as 7 últimas pragas. Ele é que tem autoridade. Ele é que está castigando. É simples, tá? Mas é bom entender isso. O quarto flagelo é especial. Agora veja que interessante. Não tem água potável. O anjo lançou a taça sobre o mar, se tornou em sangue. Agora o outro anjo lança a taça sobre os rios, que se tornam também em sangue. Não tem água potável. E na quarta praga ocorre o quê? Um calor insuportável. Então um calor como nunca houve e não tem o quê? Água potável. Quinta praga. Tem o link com o quê? Com a 9ª praga do Egito. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então vejam só, na quinta praga, os homens estão reclamando da primeira ainda, então as pragas são sucessivas. Então vamos lá. Agora eu vou começar a gastar um pouco mais de tempo, a partir do quinto flagelo. Existe um movimento ecumênico. Guerras no passado, problemas econômicos e vários outros flagelos sobrevieram ao planeta, muitas vezes, por causa de divergências religiosas. Na Irlanda, por exemplo, conflito armado entre católicos e protestantes. Guerras tribais na África, muitas vezes movidas por religião. Cristãos e muçulmanos. Então, queridos, muitas guerras e flagelos ocorreram ao longo da história por causa das divisões religiosas. Então, note. O que prega, entre outras coisas, o movimento ecumênico? Não. Todos nós cremos que existe um Deus. Então, vamos nos unir. Não é?
Temos algumas divergências, temos alguns pontos, né, divergentes, mas há mais coisas que nos unem. Então, vamos nos unir num grande movimento ecumênico. Basicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao engendrar esse movimento ecumênico, eles tomam como base 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: através da teologia da libertação, que é socialismo, comunismo puro, através da teologia da libertação, a Igreja Católica tenta assimilar todos os intelectuais. E com a teologia carismática, com o movimento carismático no meio católico, eles tentam abraçar todos aqueles que são o quê? Emotivos. Então, são as 2 armas do catolicismo hoje. A teologia da libertação, não é? E o quê? O movimento carismático. Quando eu falo sobre o dom de línguas, em série de conferências, eu digo o seguinte: se eu tivesse que escolher uma denominação, e eu não sou adventista, quero procurar uma igreja para frequentar. Vamos imaginar que o critério que eu vou usar para escolher uma denominação será dom de línguas e dom de curas. Eu vou para onde? As pessoas respondem tudo, menos a resposta correta. Se eu fosse atrás de dom de línguas, eu seria católico, apostólico, romano e carismático, porque ninguém fala mais em línguas hoje que os católicos carismáticos. E cura por cura, vá até a Aparecida. Vá até a Basílica em Aparecida e veja quantas muletas e cadeiras de rodas tem ali. Então, se eu fosse movido, pelo falso dom de línguas e pelo falso dom de curas, eu seria católico, apostólico, romano, carismático. Então, a Igreja Católica está abraçando todo mundo, num grande movimento ecumênico. Chegando mais próximo do tempo do fim, já estamos no tempo do fim, mas assim, pertinho do fechamento da porta da graça, o que vai acontecer? Esse movimento vai realmente se fortalecer, todos estarão unidos, menos um pequeno grupo. Um pequeno grupo, o remanescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista é a Igreja remanescente. Mas, na sacudidura, muitos deixam as fileiras adventistas e pessoas sinceras de outras denominações tomam o lugar desses que saíram, formando a Igreja remanescente dos últimos dias. Aí o que acontece? A porta da graça vai se fechar. E aparentemente, graças ao movimento ecumênico, haverá paz no planeta. E os homens vão dizer: olha, está vendo, só deu certo. A economia melhorou, as guerras acabaram. Haverá um curto período em que eles vão dizer paz e segurança. Aí vem repentina destruição. Qual é a repentina destruição? As 7 últimas pragas. Aí cai a primeira praga, cai a segunda praga, cai a terceira praga, cai a quarta praga, e o pessoal não entende. Os seres humanos não entendem, os ímpios não entendem. Como é que, agora que nós estamos unidos, agora que nós estamos em paz, por que Deus está nos castigando? Nós não nos unimos totalmente. Tem um pequeno grupo ali, aqueles guardadores do sábado. Eles não se uniram a nós. Então Deus está castigando o planeta Terra por causa daquele grupo. Então, na primeira praga, segunda, terceira e quarta praga, há uma perseguição contra a igreja remanescente, os salvos dos últimos dias. E isso ocorre até a quinta praga. Porque a quinta praga, queridos, está claro aqui, olha só. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Qual que é o trono da besta, querido? Alô, som. Me disseram que cada microfone desse custou quanto mesmo? Acho que R$12.500. É isso, né? 12.500. Aí eles põem bateria recarregável do Paraguai. De 2 contos. Paga R$12.500 no microfone e põe bateria de R$2. Estou brincando, queridos, tá? Vocês me conhecem já. Bom. Volto. Olha, se eu fosse um cara místico, não é? E gostasse de sensacionalismo, já perceberam que eu não gosto? Irmãos, bem na hora que eu disse Igreja Católica, trono do Vaticano, sumiu o som.
Não, foi coincidência. Não foi o capeta, não. Né? Mas se eu fosse alguns pregadores que tem por aí, dizer, olha, o inimigo... Tá... Não, vamos lá. Quando a quinta praga cai sobre o trono da besta, quando cai sobre o Estado do Vaticano e sobre as filiais, juntamente com a quinta praga, cai o quê? No português popular, cai a ficha dos ímpios. Porque a quinta praga só cai sobre o trono da besta e as filiais. O que os ímpios descobrem? Que eles foram o quê? Enganados. Quando é que eles descobrem que foram enganados? Pelos falsos líderes religiosos. Na quinta praga. E aí eles se voltam contra os falsos líderes religiosos. E aí se cumpre a sexta praga, que é a mais difícil de explicar, porque tem tantas invenções por aí, mas vamos explicar aqui, olha, o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Deixa adiante ver se aparece alguma coisa aqui mais. A sexta praga está aqui. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí a cena da volta do Senhor Jesus, aqui né, falando sobre a volta do Senhor Jesus, e o versículo 16, então já juntaram um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vou explicar. Qual é a grande chave, queridos, para entendermos o Apocalipse mesmo? Qual é a grande chave? É o Antigo Testamento. Então vejam só. As águas do rio Eufrates se secaram. Há algum evento histórico no Antigo Testamento onde o rio Eufrates seca, sim ou não? Você lembra? Qual é o evento histórico e profético? Quando os medo-persas invadem o quê? Babilônia. Os medo-persas cercaram Babilônia. Como é que funcionavam as batalhas normalmente naqueles dias? Quando o exército inimigo cercava uma cidade. O exército chegava e cercava a cidade. E ficava ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Esperando o quê? Os suprimentos acabarem, o alimento acabar, a água acabar. O que acontece? O que acontecia? Quem estava dentro da cidade ou se entregava ou saía para o combate. Então, o exército inimigo acampava ali meses. Só que em relação à Babilônia, queridos, os rios Tigre e Eufrates cortavam ali, né? O rio Eufrates corre até os dias de hoje, né? Mas eles cortavam ali o reino de Babilônia. O rio Eufrates passava por baixo dos muros de Babilônia e abastecia a cidade com água. Existia um sistema de irrigação. Eles tinham ali alimentos para anos e anos, alimentos armazenados, e eles tinham dentro da cidade né, o plantio né, de vários tipos de alimentos diferentes. Eles tinham estoque de comida, tanto é verdade que de cima dos muros, os soldados de Babilônia olhavam lá para baixo e diziam, estão com fome, toma um franguinho. Jogavam comida zombando. Vocês estão esperando o quê? Acabar comida e água aqui? Os muros eram intransponíveis, queridos. O jardim suspenso de Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Alguns historiadores dizem que de 4 a 5 carruagens podiam andar uma ao lado da outra sobre os muros de Babilônia. Os muros eram intransponíveis. Então, eles podiam ficar ali o resto da vida acampados, que eles não iriam invadir Babilônia. Mas notem, eu não vou ler Isaías 44, Isaías 45, Jeremias 51, todos esses versículos. Se quiser você anote, muitos conhecem de cor e salteado. Todos esses versículos dizem como Ciro iria invadir Babilônia. 150 anos, vou repetir, 150 anos antes de Ciro nascer. Deus chama Ciro pelo nome e diz como é que Ciro vai invadir Babilônia. Secarei diante de ti o rio e abrirei as portas que jamais se fecharão. O que os medo-persas fizeram? Eles construíram um canal, desviaram o curso do rio Eufrates e passaram por baixo das muralhas. Quando eles chegaram no segundo portão, que deveria estar fechado, de forma sobrenatural, o portão estava aberto.
E eles invadiram a Babilônia. Exatamente no mesmo momento, você conhece a história, Daniel capítulo 5, exatamente no momento que o anjo escrevia, vai aparecer no quadro ali, né? Você lê da esquerda para a direita. Mene, mene, tekel, farsim. Pesado fosse na balança e achado em falta. Então, notem, eu preciso entender o Antigo Testamento para entender o livro do Apocalipse. Quando é que o rio Eufrates secou? Secou para a queda de Babilônia. Então, entendam. Povos, nações, tribos, águas simbolizam povos, nações, tribos e línguas. O que é o secamento do rio Eufrates? Eu já vi várias explicações. Não, o secamento do rio Eufrates se dá para que os reis que vêm do nascente do sol venham para atacar Jerusalém. Eu já vi várias histórias. Olha, na década de 40, por exemplo, aqueles que são um pouco mais antigos, eu nasci em 62, mas eu li os livros, não é? De vários periódicos adventistas. Ora, a bandeira do Japão tem o símbolo do quê? Do sol nascente. Na década de 40, muitas pessoas, inclusive adventistas do sétimo dia, interpretavam esse texto aqui literalmente como o secamento do rio Eufrates, para que houvesse caminho para os reis que vêm do nascente do sol, os japoneses, atacarem Jerusalém. E a interpretação mudou ao longo dos anos. Uns falam que é a Coreia do Norte, outros falam que é a China. Tem muita gente hoje em dia dizendo que a Coreia do Norte vai atacar Israel, ou que a China vai atacar. Queridos, você pega o mapa mundo, não precisa nem pegar, você conhece o mapa mundo, né? Tem alguma noção, pelo menos. Por o exército chinês sair da China e atacar Israel, há alguns obstáculos geográficos maiores do que o rio Eufrates, sim ou não? O rio Eufrates, na época da cheia, tem 200 metros. Eu atravesso a nado. Atravessava, né? Agora acho que não atravesso mais. Não, eu fui atleta do Clube Náutico Mogiano, lá em Mogi das Cruzes. Não vou abrir mais janela aqui, não. Eu nadava 100 a 150 metros por baixo d'água, em apneia. Sabe a piscina olímpica? Eu ia, voltava. Hoje, 150 metros, eu vou de carona ou de carro. Né? A pé, já não vou nem a pé, mas 200 metros, você atravessa. Você acha que para um exército chinês ou coreano, o rio Eufrates é algum obstáculo, queridos, de uma guerra? É lógico que não. Então, vejam só. O que significa o secamento do rio Eufrates? Como a quinta praga cai sobre o trono da besta, a sexta praga é o seguinte: quando povos, nações, tribos e línguas, representados, né, na profecia com águas, quando eles percebem que foram enganados, eles retiram o apoio à Babilônia mística, à Babilônia espiritual. O secamento do rio Eufrates é a retirada do apoio de povos, nações, tribos e línguas, é a retirada do apoio à Babilônia mística. E aí abre o caminho para os reis que vêm do nascente do sol. Queridos, quem são os reis que vêm do nascente do sol? Não é japonês, não é coreano, não é chinês. Ora, o Senhor Jesus disse, assim como o raio sai do Oriente, leste ou nascente do sol, é na mesma geografia, não é? Como o raio sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Os reis que vêm do nascente do sol, queridos, há duas explicações plausíveis. Primeira, é o Senhor Jesus e os anjos. Ouvi um bom sermão, alguns anos atrás, no NASP Engenheiro Coelho, onde o pregador disse que os reis são o Senhor Jesus e os santos anjos. Eu discordo um pouco. Por quê? Na Bíblia, os anjos nunca são chamados de reis. Então, o que é que eu entendo, queridos? Não eu, somente outros também. Quem são os reis que vêm do nascente do sol? Deus o Pai e Deus o Filho. O Pai volta junto com o Filho. Você se lembra do texto? Quando o Senhor está voltando, os ímpios saem correndo. E dizem o quê? Escondendo-os da face daquele que se assenta no trono. E da ira do Cordeiro. Porque chegou o dia da ira deles. O Pai e o Filho voltam juntos. Então, o secamento do rio Eufrates prepara o caminho para a sétima e última praga, que é a volta do Senhor Jesus. O Pai e o Filho voltam juntos, os anjos também. Mas quem são os reis? O Pai e o Filho. E o antitrinitariano vai dizer o seguinte: onde é que está o Espírito Santo? Aqui na terra. Cuidando de quem? Dos salvos.
Então, vou continuar explicando aqui. Então vi sair da boca do dragão, eu nunca vou esquecer, eu estava dirigindo uma conferência num lugar, tinha 400 pessoas mais ou menos no auditório, tinha mais, mas 300 eram evangélicos. A hora que eu cheguei no versículo 13, eu tenho que explicar. Olha, nunca passei por isso na minha vida, aquele dia eu passei. Metade do auditório se levantou e foi embora. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 7 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis de todo o mundo, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, tudo que Deus é e faz, o diabo tenta imitar. Chamamos isso no meio adventista, no meio teológico, de contrafação satânica. Tudo que Deus é e faz, o diabo tenta imitar. Já conversei com vários antitrinitarianos ao longo da minha vida, já participei de vários debates. Uma pergunta que nenhum antitrinitariano até hoje me respondeu. O dragão, a besta e o falso profeta são a contrafação satânica de quem? Você sabe a resposta. Mas pergunte para um antitrinitariano. O dragão, a besta e o falso profeta, eles são a contrafação satânica de quem? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo que Deus Pai é e faz, o dragão tenta imitar. Tudo que o Senhor Jesus é e faz, a besta tenta imitar. Tudo que o Espírito Santo é e faz, o falso profeta tenta imitar. Deus, o Pai, é Criador. O que o dragão, o Satanás, quis no céu? Ser igual ao Pai. Ele queria tomar o lugar do Criador. Resumindo aqui demais, vou resumir no máximo aqui, vai. O Senhor Jesus veio a esse mundo, teve 3 anos e meio de ministério. Ao final do ministério, ele é crucificado, depois ele ressuscita, é o único que pode perdoar pecados. O que a besta faz? O que aconteceu com a besta ao longo da história? Ele tem um período, não é, de supremacia de 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos. Morre, e depois a ferida mortal é curada. E que tem autoridade para perdoar pecados, até a indulgência plena. Tudo que o Espírito Santo é e faz, o falso profeta também procura imitar. Os falsos dons de línguas, os falsos dons de cura. Então, tudo que Deus, o que a Santíssima Trindade faz, a Trindade travestida, a Trindade contrafeita, a contrafação satânica, tenta imitar. Assim como Deus, o Pai, tem 3 mensageiros, os 3 anjos, de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Assim como Deus, o Pai, tem 3 mensageiros, o dragão, a besta e o falso profeta também tem 3 mensageiros. O Espiritismo, o catolicismo e o protestantismo que? Apostatado. Quando eu disse isso, metade do salão foi embora. Aqui talvez 1 ou 2, acho que ninguém saiu ainda. Bom, os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs são quem? O Espiritismo, o catolicismo romano e o que? O protestantismo apostatado. São os mensageiros do dragão, da besta e do falso profeta desse grande conflito. Então, eles os ajuntam num lugar chamado Armagedon. Eu explico isso em 1 hora, eu vou explicar em 1 minuto. Ninguém sabe a tradução exata da palavra Armagedon. Armegido, monte de Megido. Alguns acham que é a planície de Esdreon, alguns acham que é o complexo de montanhas, né? Ali de Jezreel, desculpa, do Monte Carmelo. Eu vou direto ao ponto aqui, queridos. A batalha do Armagedão não ocorre num ponto específico do planeta. A batalha do Armagedão ocorre em todo o planeta. Não é um ponto específico ali perto de Israel ou em Israel, não. A batalha do Armagedão ocorre em todo o planeta. Explico rapidamente. Movimento ecumênico. Todo mundo feliz, estamos unidos. Paz e segurança. Vem repentina destruição. 1ª praga, 2ª praga, 3ª praga, 4ª praga. Vamos perseguir aquele grupinho que não se uniu, aqueles sabatistas. Cai a 5ª praga, caiu a ficha. Eles estavam certos.
nós somos o quê? Enganados. Os ímpios entendem que foram enganados. Passam a perseguir, então, os falsos líderes religiosos, por ocasião da sexta praga. Mas ainda na sexta praga eles pensam, bom, já que nós vamos morrer, já que nós somos enganados, e está todo mundo condenado, vamos acabar com aquele povinho ali. Aí há um decreto de morte. Marcam o dia e a hora em que vão exterminar todo aquele grupo. É isso que significa o Armagedon. Não é um lugar específico em Israel. Haverá pessoas salvas em Hortolândia? É claro que sim. Em Tóquio, em Pequim, em Moscou, em Nova York, em Brasília. Brasília é mais difícil, não, mas vai ter sim. Pessoas salvas em Brasília? Sim. É claro que sim. Então, a batalha do Armagedon não ocorre num lugar. Eu já vi explicações, não, mas a batalha do Armagedon são 200 milhões de soldados, só pode ser o exército chinês, não sei o quê. É na planície ali, eu calculei o tamanho da planície, dá acho que 20 e poucos alqueires. Eu calculei para colocar 200 milhões de soldados, tem que botar um chinês colado em um assim, acho que 30 ou 40 um em cima do outro. Não cabe 200 milhões de pessoas naquela planície, entendeu? Então vejam bem, queridos, é uma batalha que vai ocorrer em todos os lugares do planeta. Quando os salvos forem condenados pelos ímpios à morte. Agora pergunto, vários vão responder certo. A batalha do Armagedon ocorre de verdade, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Só há os preparativos para a batalha. Porque quando eles pensam em exterminar o grupo que forma a igreja remanescente, ocorre a sétima e última o quê? Praga. Que é o quê? A volta do Senhor Jesus. Que vem com uma saraivada. Não sei se alguém já teve prejuízo com chuva de granizo. É uma chuva de granizo com pedrinhas de 42 quilos. Né? Há um grande terremoto. Esse terremoto, que os ímpios vão sair correndo, vendo a volta do Senhor Jesus, pede que os montes caiam sobre eles, então há um grande terremoto. Esse mesmo terremoto que destrói os ímpios, ressuscita quem? Os salvos. As sepulturas se abrem, ouvida a voz do arcanjo, ressoa a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo o quê? Ressuscitam. Essa é a sétima e última praga. Corri demais? Já expliquei aqui, imaginou rapidinho, já expliquei. Volto agora para encerrar a palestra. Que horas são, hein? Quanto? 8h20? Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Minha esposa vai estar aqui amanhã à noite. Ela vem amanhã, vai estar aqui amanhã à noite e sexta. Sempre que eu falo que eu vou terminar no horário, ela dá risada na frente, né? Já sabe que não. Bom, Apocalipse 15, vamos lá. Vou ler de novo. Não precisa nem ler, vai só aqui o versículo 2. Vi como que o mar de vidro, 15, 2. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo. Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Quando foi que Israel cantou o cântico de Moisés? Quando? Quando atravessaram o mar vermelho. Agora vejam só, queridos. Aqui os salvos estão diante de um mar de vidro, mesclado com fogo. O que é um mar de vidro mesclado com fogo? Senão o quê? Um segundo mar vermelho. Só que, diferentemente do Antigo Testamento, os salvos estão cantando não após atravessarem o mar. Eles cantam antes de atravessar o mar. Não há um erro cronológico aqui, não. Isso é um recurso da literatura judaica. A vitória é tão certa que eles já começam a cantar antes. Estão diante do mar de vidro mesclado com fogo. Antes de atravessar, eles já começam a cantar. Porque eles sabem que o Senhor Jesus vem para pelejar por eles. Não existe batalha do Armagedon. Só existem preparativos para a batalha. Porque quando eles tentam destruir o povo de Deus, como maravilhosamente o quarteto cantou, não é? Posso pedir uma coisa? Vocês vão ficar chateados comigo? Vocês podem mudar o hino e cantar o primeiro hino de novo? Vão ficar chateados comigo? Não? Então vão cantar ao final aqui o mesmo hino de novo. Então olha só. O Senhor Jesus vem. No português bem popular, não tem para ninguém.
Sai todo mundo correndo, pedindo que os montes caiam sobre eles. Agora eu encerro mesmo. Salmo 91. É o último texto. Alguém vai dizer, pastor Mota falou demais. Tá. Fora todos os textos que eu mencionei, ao lermos o Salmo 91, agora nós teremos lido 3 capítulos da Bíblia num sermão. Você some depois quantos versículos bíblicos nós lemos essa noite. Isso é sermão bíblico. Sermão bíblico não é citar um versículo bíblico e falar o que você quer depois. Sermão bíblico é isso aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Vê se você consegue enxergar aqui agora que o Salmo 91, a maioria sabe disso. Mas você consegue enxergar, você que nos assiste pela internet? O Salmo 91 é um salmo profético. O Salmo 91 é uma promessa para todos os dias de nossa vida. Mas o Salmo 91 se cumpre após o fechamento da porta da graça. É um salmo profético. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês é um tipo de escudo que cobre do pescoço até o joelho. O escudo, de fato, cobre só a caixa torácica, né? O pavês cobre do pescoço até o joelho. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, né? Quinta praga. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quando é que se cumpre literalmente isso, queridos? Quando é que cai 1000 de um lado, 10.000 de outro, e você e eu não somos atingidos? Hein? Quando? Por ocasião das 7 últimas pragas. Vocês pensam o seguinte, as pragas estão caindo, né? Só que nós somos os crentes espertos, né? Esperto, como diria o carioca, né? As pragas estão caindo. Aí eu sou esperto. Assim. Opa, Por que as pragas não me atingem? Porque o Senhor está me protegendo. Eu não estou sozinho, queridos. Não, nós temos que nos preparar, porque nós vamos estar por conta própria. Não. O Senhor Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Esteve com Daniel, queridos, na cova dos leões. No pior momento da história, você acha que Deus vai te abandonar? Vai abandonar o seu povo? É lógico que não. Então vamos continuar aqui, olha só. Versículo 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quando? Por ocasião das 7 últimas pragas. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou, com amor, eu o livrarei. E poloei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará. E eu não vou responder, porque agora é cada um por conta própria. Não. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Quando é que você e eu seremos glorificados, queridos? Quando o Senhor voltar em poder e grande glória. Saciá-lo-ei com longevidade, vida eterna. Quando é que você e eu recebemos definitivamente a vida eterna? Quando o Senhor voltar em poder e grande glória, por ocasião da 7ª praga, e lhe mostrarei a minha salvação. Muita coisa, não é, para uma noite? Pastor, sabe, é muita informação. Eu estava dirigindo uma conferência em Genebra. Aí, em determinada noite, eu estava falando sobre o selo de Deus, a marca da besta. Ao citar Apocalipse 14, 12, ali fala sobre, né, aqueles que vão receber, né, João via o número dos salvos, ele via ali os 144 mil, que é o número simbólico dos crentes vivos por ocasião da volta de Jesus. E depois de explicar tudo ali, no Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas e tal, ele fala o quê? Aqui está a perseverança dos santos. Quem?
Você guarda os mandamentos de Deus e a fé em... Aí, normalmente, eu não cito o nome de igreja. Aquela noite eu citei. Eu disse, olha que interessante. João viu a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias em visão. Viu ou não viu? João viu a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. É interessante, eu pregando lá em Genebra, tinha tradução simultânea. Eu preguei em português, tinha tradução simultânea para o francês e para o inglês. Batizamos 42 pessoas ali, em 3 semanas de evangelismo. Ele disse, olha que interessante, há uma igreja que se autodenomina a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Só que João diz que a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias guarda os 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos guarda o sábado. Não dá para ser igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias sem guardar o sábado. E continuei a palestra. Terminei a palestra. O ancião à porta, pastor Mota, pastor, o senhor não devia ter falado o que o senhor falou hoje. É interessante esse palpite que a gente recebe, né? Já vou mesmo uma janela, no meio do testemunho, uma janela. Eu estava pregando lá em Santo André, não devia ter falado que era estava em Santo André, numa conferência. É o Pedra Coral, ali o coral de Santo André, né? Existe ainda. O Pedra Coral cantou. Aí, a hora que eu ia entrar para pregar, chegou um ancião. Pastor, os 2 pastores evangélicos mais influentes de Santo André estão aqui hoje à noite. Os pastores das 2 maiores igrejas evangélicas de Santo André estão aqui. Qual é que é o tema de hoje? Eu avisei, o tema de hoje é o estado do homem na morte. Pastor, então muda, por favor. Olha para ele. Mudei coisíssima nenhuma. Falei sobre o estado do homem na morte. Depois que a porta cumprimentando as pessoas, saiu o pastor evangélico e disse, parabéns, sua palestra foi bíblica. Daqui a pouco saiu outro pastor, parabéns, foi uma ótima explicação. Aí sai uma adventista questionando o que havia falado. Era uma adventista do 7º dia espírita, né? Não entendia muito bem isso. Então, queridos, eu estou saindo da igreja lá em Genebra, e o ancião, pastor, tem uma senhora aqui muito rica. Ela vem pela primeira vez aqui à igreja, uma senhora italiana. Ela é casada com um chefe de cozinha muito famoso. Esse chefe tem 4 restaurantes, 2 aqui, 2 na Suíça e 2 na França. É a primeira vez que ela vinha aqui. E daí, pastor, que ela é mórmon. E o senhor justamente, olha que coincidência terrível, foi coisa do diabo, pastor, como é que o senhor foi citar? E o homem estava chateado e bravo comigo. A mulher está lá fora, pastor, quer falar com o senhor. Fui lá. Levamos o intérprete junto. A mulher falava italiano, só e francês. Saímos ali, ela entendeu, porque eu disse que havia tradução simultânea. Levamos o tradutor. Fui lá, eu já pensando em vários versículos bíblicos para mostrar para a mulher e tal. A mulher disse, né, houve a tradução ali, pastor, é a primeira vez que eu venho nessa igreja. Eu era mórmon, até 1 hora atrás. Agora eu sou adventista do 7º dia. Eu ouvi dizer que vai ter batismo no final de semana, eu quero ser batizada. Eu a batizei. Isso são, né, 15 não mais, uns 20 anos atrás, permanece fiel, adventista do 7º dia. Sabe, as pessoas sinceras, queridos, quando elas ouvem a verdade sobre a ação do Espírito Santo, elas tomam uma posição ao lado da verdade. A minha mãe católica apostólica romana, tinha veio de família luterana, mas àquela altura, nós tínhamos uma imagem de escultura em casa, mas, né, tinha que orar de manhã, tinha que orar à tarde, eu era bem pequenininho. Mas eu lembro vagamente. Até que um dia uma jovem da igreja de Ipiranga, bateu a porta de casa, minha mãe abriu, Érica é o nome da minha mãe. A jovenzinha se apresentou, era no externo, Sara, o nome da jovenzinha. Se apresentou, olha, eu sou da igreja adventista, estamos oferecendo estudos bíblicos e tal. A senhora aceita, pode entrar. Aí a jovenzinha, o que ela deveria ter feito, segundo o treinamento que o pastor deu? Deveria ter dado um folhetinho, estudado aquele, né, deixado o folhetinho ali, voltado na semana seguinte para corrigir a lição e deixar a segunda. Eu não gosto muito desse método, mas era um método que era usado no passado e funcionava até, né? Mas
O certo é estudar junto com a pessoa, né? Bom, o fato é o seguinte, a jovenzinha animada deu o primeiro estudo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. A jovenzinha não tinha muito conhecimento bíblico, não. Mas a minha mãe, eu até esqueci a Bíblia, podia ter trazido. Vou pedir para minha esposa trazer a Bíblia, vamos ver. Eu tenho uma Bíblia enorme em casa, escrita em estoniano. A minha mãe aprendeu a ler numa Bíblia em estoniano. Quando a jovenzinha falou sobre o sábado, minha mãe disse, mas é verdade, está na Bíblia. Estado do homem na morte. Olha, eu sempre pensei assim, porque a Bíblia é muito clara, a alma que pecar essa morrerá. Então a jovenzinha foi falando. Depois de umas 6 ou 7 horas, a jovenzinha começou a chorar, dona Érica, me perdoe, eu perdi a noção aqui. Não é que ele perdeu a noção, ela foi tomada pelo Espírito Santo. Falou 6 ou 7 horas. Dona Érica, tudo que eu podia falar para a senhora, eu já falei, o pastor lá da igreja me deu o treinamento, era só para deixar uma lição aqui. Não, filha, foi Deus que te mandou. No sábado seguinte, minha mãe foi à igreja. No outro sábado, ela foi batizada. Não, porque a igreja agora... Não, queridos, há 58 anos atrás, minha mãe recebeu estudos num sábado, no sábado seguinte ela foi à igreja, no outro sábado ela foi batizada. E no outro sábado ela era professora de escola sabatina. Porque minha mãe contou um testemunho e tem uma fluência verbal tão grande. A minha mãe não tinha o 2º ano primário, como a maioria dos europeus. A família da minha mãe fugiu da União Soviética, fugiu da Rússia para a Alemanha, da Alemanha para a Argentina, da Argentina para o Brasil. E foram trabalhar na roça. Minha mãe tinha o 2º ano primário. Escreveu para a Veja, para Isto É, para a Folha da Tarde, para a Folha de São Paulo, com o 2º ano primário, mas era uma mulher culta. Não confundo escolaridade com cultura. Minha mãe não tinha escolaridade, mas era uma mulher muito culta. E tinha uma fluência verbal assim extraordinária e um português corretíssimo. Ela contou o testemunho. Disseram, dona Érica, a senhora pode passar a lição na semana que vem? Lição do quê? Ela não sabia nem o que foi. Lição do quê? Escola sabatina. O que é isso? Não, isso aqui, esse livrinho que a gente estuda, tal. Por mais de 40 anos, minha mãe, todos os sábados, passou lição de escola sabatina. E se alguém faltasse, ela passava o quê? Lição geral. Às vezes, as pessoas torciam para os outros professores faltarem, para minha mãe passar lição geral, que era algo extraordinário. E é mãe de um pastor que batizou milhares de pessoas ao longo da vida. Isso é uma pessoa sincera. Foi confrontada com a verdade? Aceitou na hora. Bom, o fato é o seguinte, queridos. Alguém pode estar pensando, será que Deus está preocupado comigo? No meio de toda essa confusão. Sabe, pastor, essa história aí parece filme de Hollywood. Não é? Que negócio, sabe, guerra e Armagedon e as pragas e tal. É assim que vai acontecer, queridos. De um lado, nós teremos um exército alistar sob a bandeira ensanguentada do Senhor Jesus. Do outro lado, um exército muito maior, alistar sob a bandeira da traição, da mentira, do ódio. E quando esse exército marchar sobre nós, o Senhor Jesus vem em poder e grande glória, para colocar um ponto final na tentativa de batalha do Armagedon. Será que Deus está preocupado comigo? Meu amado irmão, o Senhor Deus tem trilhões de estrelas na palma da mão. Trilhões de estrelas na palma da mão. Ele chama cada uma pelo nome. Sabe, minha amada irmã, aquela noite que a senhora ficou acordada, a noite inteirinha chorando. Todo mundo sabia, menos a senhora. A dor da traição foi muito dura. Todos sabiam que a senhora estava sendo traída, menos a senhora. Sabe quando a senhora colocou o rosto no travesseiro e chorou amargamente? Há um Deus no céu que contou cada lágrima. Sabe quando a senhora, sozinha, estava no quarto orando e chorando pelo seu filho que está fora da igreja, quem sabe envolvido com drogas? Os próprios filhos não sabem, o esposo não sabe, mas há um Deus no céu que contou cada lágrima que a senhora derramou. Sabe, meu amado irmão, quando o senhor saiu do trabalho, tinha brigado com o patrão, não sabe se ia ser mandado embora ou não, ou saiu da sua empresa e fez um mau negócio aquele dia, um negócio tão ruim que pode levar à falência a sua empresa. Você chegou em casa, as crianças brincando como sempre, a esposa querida preparando ali o jantar, você chegou controlando as lágrimas, cumprimentou as crianças, disse, querida, vou tomar um banho rápido e já volto. Você entrou no banheiro, fechou a porta do banheiro, ligou o chuveiro, mas nem entrou no chuveiro. Ficou chorando ali.
chorando amargamente. Há um Deus no céu que contou cada lágrima. Cada lágrima. E o Senhor vem para batalhar por você e por mim. E Ele prometeu, eu vou enxugar os olhos de vocês cada lágrima. Sabe, meu filho e minha filha? Sabe aquele dia que você estava chorando sozinho ali no quarto? Aqui estão as suas lágrimas. Eu contei cada uma. Nenhuma delas se perdeu. Há um Senhor no céu que conta trilhões de estrelas, mas Ele sabe, Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo caiu da sua cabeça hoje. Ele conhece intimamente a você. E Ele vem aqui para te levar para morar com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Há dois grupos. Ou você se alista num exército ou no outro. Eu quero me alistar sob a bandeira ensanguentada do Senhor Jesus. O exército vitorioso, que diante do mar vermelho da provação e da perseguição que virá no futuro muito próximo, nós já vamos estar cantando vitória. Não porque somos egocêntricos ou arrogantes. Nós sabemos em quem nós cremos. Ele vem para pelejar e vem para vencer em nosso lugar. O quarteto vai cantar agora. Pedi para cantar o mesmo hino. Sob qual bandeira você quer se alistar? Sob qual exército? Né? Em que exército você vai se alistar? Você quer estar no exército vitorioso? E morar com o Senhor para todo sempre nas mansões celestiais? Eu vi agora há pouco o horário. O sermão levou 90 minutos. Exatamente o tempo que leva uma partida de futebol. Que você assiste, tem intervalo, você torce para ter prorrogação e pênalti. Agora você acha que 90 minutos estudando a Bíblia é muito? Esses acontecimentos estão no futuro muito próximo. Sob qual bandeira você quer se alistar? Enquanto o quarteto canta, todos aqueles que quiserem se alistar sob a bandeira ensanguentada do Senhor Jesus. O exército que vai cantar a vitória antes da batalha, coloca-se em pé. E ao final do hino, pode pegar aqui. Ao final do hino, nós vamos orar. Todos vocês que querem se alistar sob a bandeira ensanguentada do Senhor Jesus. Eu disse, se não me engano, no sábado pela manhã. Sabe, queridos, desculpa, irmãs. Ô, pastor chato que não para de falar. Que tipo de apelo um pastor velho como eu tem que fazer hoje aqui? Meu irmão, nós estamos no século 21, 2023, às portas da volta do Senhor Jesus. Eu tenho que estar preparado para morrer. Eu deveria estar preparado para morrer hoje. No futuro próximo, vão colocar uma arma na cabeça do meu filho, ou do meu netinho, e vão olhar para mim, aí pastor, é o sábado ou é o domingo? Cara, eu não estou preparado para o mínimo sacrifício hoje. Eu vou estar preparado para morrer pelo Senhor Jesus se for preciso. Hoje, você e eu, temos que nos alistar sob a bandeira ensanguentada da cruz. Ninguém vai morrer ao longo da perseguição. Mas hoje eu deveria estar preparado até para morrer. Nós estamos fazendo apelinho para estudo bíblico. Faz apelo para devolver o dízimo, faz apelo para guardar o sábado, faz apelo para ler a Bíblia. Vamos criar vergonha na cara, meu pessoal. Nós temos que estar preparados hoje para morrer. Morrer. Não há maior honra do que morrer em combate. Não há maior honra, se for preciso morrer, pela bandeira ensanguentada do Senhor Jesus. Mas Cristo vem e vem para vencer. E eu quero estar em pé, cantando o hino de Moisés, o cântico de Moisés e do Cordeiro, antes de atravessar o Mar Vermelho, porque eu tenho certeza que o Senhor vem para lutar em meu lugar, e nós viveremos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Vamos ouvir esse hino mais uma vez. Senhor, eis-me aqui, eu quero me alistar no teu exército agora, custe o que custar. Essa é a tua resposta, coloque-se em pé e nós vamos orar. Povo que
que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. então me lembrarei Das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo.
Amado Pai Celestial, estamos cansados desse mundo. Estamos com saudades de casa, saudades do Senhor. Senhor, nós queremos tanto olhar para a Tua face, deixar esse mundo mal para trás. Por isso nos alistamos mais uma vez sob a bandeira ensanguentada do Senhor Jesus, a bandeira da cruz. Tomes a nossa vida, Senhor, em Tuas mãos. Estamos dispostos a entregar tudo, tudo. Se for preciso morrer pela Tua palavra, pela Tua causa, eis-nos aqui, Senhor. Não há maior honra para um soldado do que morrer em combate. Estamos aqui, Senhor, Teu exército. O exército que vai estar em pé, diante do mar de vidro. O mar de vidro mesclado com fogo, segundo o mar vermelho. E nós vamos estar cantando vitória. Porque o Senhor vem para lutar em nosso lugar, para guerrear em nosso favor. Nós queremos estar com o nosso rosto erguido, vendo o Senhor voltando em poder e grande glória com todos os santos anjos. Senhor, nós somos adventistas, esse é o sonho da nossa vida. Nós queremos estar com o Senhor brevemente nas mansões celestiais. Por isso nós dizemos: Maranata, o Senhor logo vem. Que unidos como estamos agora, que sejamos também unidos naquele dia, com o nosso rosto erguido. A vitória está garantida, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Queremos receber as Tuas mãos a coroa da vida eterna e morarmos com o Senhor para todo sempre. Que nós possamos renunciar a esse mundo de pecado, que possamos renunciar a esse mundo mau. Não há nada de bom aqui, nada, 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 nada. O que nós estamos esperando ainda desse mundo? Nada. Só inveja, mentira, morte, sofrimento. Triste, Senhor. Há poucas semanas perdemos um pastor querido, pastor dessa igreja. Estamos cansados, Senhor, de morte, sofrimento, inveja. Não, Senhor, volte o mais rapidamente possível e que todos nós estejamos preparados para esse dia. Perdoa os nossos pecados, unja-nos com poder dado pela pessoa do Espírito Santo. Nós oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu não sei o que vou pregar amanhã. Na sexta-feira eu vou pregar sobre o filho pródigo. Vou contar como é que o Senhor me resgatou do fundo do poço onde eu estava. E no sábado eu também não sei o que vou pregar ainda. Mas volte amanhã às 19 horas em ponto. Sempre começamos no horário correto e vai terminar quando Deus quiser, tá bom? 19 horas. Deus abençoe a todos. Até amanhã.